Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Tenho certeza que será bênção na vida de vocês. Hoje teremos uma convidada super especial que vai estar aqui conosco. Então você pode estar entrando, quiser também estar enviando para as amigas, podem enviar aqui no aviãozinho. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã super abençoada. Também quem estiver entrando pode, quiser enviar para as amigas, quiser subir o coraçãozinho também. O Instagram, ele entende quando a gente sobe o coração que o conteúdo é bom. Então, se você quiser já tá encaminhando, vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Tô enviando também, né, nesse novo horário de live. Certeza que será bênção. E para você que já entrou, seja bem-vinda. Passar esse tempinho aqui com a gente. Vamos estar falando sobre mulher virtuosa. Quem quer ser uma mulher virtuosa? Não é verdade? Todos nós queremos ser uma mulher virtuosa. E hoje eu terei uma convidada aqui super especial. Estávamos conversando um pouquinho e tenho acompanhado o trabalho dela. Nem sei quando eu comecei a seguir ela, eu sei que o conteúdo dela veio para mim e é muito bom. E eu convidei ela para estar aqui comigo. Vocês estão ouvindo bem? Tô de fone. Se não estiverem ouvindo, vocês já me avisam, tá? Então eu vou convidar a pastora Débora para estar aqui com a gente já. Para estar aqui com a gente. E você que está aqui? Oi! Tava aqui, oi, Bom Globo. dia! Bom dia, Liz. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo por aqui nessa terra fria. Aqui também começou a esfriar. Estava conversando com a minha irmã, ela mandou mensagem, na realidade, ontem à noite, eu escutei agora de manhã, que lá na cidade dela, Toledo, já estava friozinho ontem. Lá chega primeiro, né? Fala assim, tudo chega aqui também primeira. Ontem foi um dia agradável, mas hoje já tá frio de novo, não adianta. Tá frio, né? Ai, gente, não dou conta do frio. Não sou ninguém no frio. Eu não consigo produzir. Eu sou assim também, eu sou movida a sol e calor. Então é difícil, só Deus. Curitiba ainda, né? Isso, Curitiba. A minha irmã também sofre lá, Toledo, né? Perto de Cascavel, também é mais frio que aqui. E aqui a gente congrega na igreja de Maringá, e daí a gente sai daqui com mais blusas. Chega em Maringá, a gente tira, é automático. Lá é um pouquinho mais quente mesmo sendo tão perto. É verdade, eu tenho uma amiga que mora aí, a Gláucia. Ela fala E daí isso ali mesmo. acaba sendo um pouquinho mais quente. A gente sai daqui à noite arrumado para a igreja, chega lá, a gente já chega tira tirando a algumas blusa. blusas. É bem interessante. E é perto, muito perto. Mas ali é mais quente que aqui. Aí você imagina você vir pra cá. Misericórdia, não dou conta. Não dou conta. Eu brinco aqui em casa que eu não sei qual foi a última vez que a gente usou camiseta. Falei, gente, faz tanto tempo que tá frio que eu nem sei qual foi a última vez que a gente usou camiseta aqui, mas tudo bem, a gente vai se adaptando. Vai, verdade. Mas seja bem-vinda à nossa live de quarta, das 8h59 aqui no meu perfil. Obrigada. Tenho feito constante, né? Trabalho com roupa de mesa, né? Mesa posta, mas não tem como falar de mesa sem falar de mulher. Isso sem mesmo. falar de nós, né? Dentro de casa. E eu tava vendo seus temas, já tô acompanhando há um tempo. E daí eu falei assim, quem sabe ela não vem aqui abençoar as nossas vidas também. Então, pode se apresentar, pastora. Sei que você é de Curitiba, tem duas filhas lindas, né? Tava acompanhando, gosto dos vídeos dela também, elas são bem, gostam de fazer, né? Eu acho bem legal. Elas são bem agitadas. Então pode se apresentar, fica à vontade. Ok, tô bem feliz de estar aqui com a Liz. Ela falou no comecinho da live, né? Não sei quando comecei a seguir a pastora, é bem isso, eu não sei se ela que me começou a me seguir, se eu que comecei a seguir ela. Sei que a gente foi se encontrando e isso é a bênção da internet, né, das redes, mas também é o propósito do Senhor já estabelecendo e trazendo essa unidade no propósito, né? Fala assim, a gente tem
É perfis verdade. diferentes, mas que caminham muito junto, porque ali sempre fala do Senhor. Eu faço a mentoria da experiência do lar. Acho que deve ter sido por aí que a gente se Que encontrou. legal. É, porque eu faço a Aham. mentoria, né, da experiência do lar. Esse ano já foram 3 turmas, né? E aí na experiência do lar, na mentoria, são 7 semanas. Ah, a gente fala muito da mesa, né? Então deve ter sido por Sim. aí que a gente se encontrou. Eu tô aqui em Curitiba há Uau. 2 anos e meio. Ah, aí, ó, bem esse aí. Amo. É bem isso. E Eu além. sempre estou estudando ele, mas eu nunca fiz, eu não tive essa oportunidade ainda de fazer. Mas eu sempre, nossa, sempre consulto, vou ali, tiro as minhas dúvidas sempre. Nossa, é Estou sempre maravilhoso. atenta ao livro. O primeiro livro que eu adquiri da Dev era a Experiência da Mesa, né? Que é o da mesa mesmo, propriamente. E depois eu fiz a Aham. mentoria. O ano passado eu fiz a mentoria e fiz aí o curso de mentora para ser do Experiência do Lar. É maravilhoso, né? Esse livro. E é bem isso, além de tudo, ele é decorativo, porque o meu também está lá na sala, em forma de decoração, né? Então toda hora eu estou mexendo. Eu vou abrir uma turma agora só em setembro e para o ano que vem estou aí com a ideia de abrir uma turma para solteiras, né? Porque eu falo, a experiência Olha do que lar legal. começa quando a gente é solteira, né? Porque às É, vezes a gente acha que é só quando verdade. tá casada, mas aí ano que vem estamos aí com uma ideia, estamos formando aí, pensando a gente fazer uma turma para solteiras. Mas eu morei 15 anos aí em Maringá, pertinho de vocês, estou vendo uma amiga Olha minha, que legal. A Maria Alice, acabou de entrar, tava vendo ela aí. Era uma Olha discípula, que amiga minha legal. em Maringá, e estamos há 2 anos e meio aqui em Curitiba. Então foram anos de muita mudança, né? Nós somos aqui da Igreja Metodista do bairro do Bacaxeri. Então, muitas Uhum. mudanças, né? Porque eu falei, só uma mudança de cidade absurda por causa do clima, o jeito das pessoas, cultura, né? Mas eu falo que quando a gente está no meio do povo de Deus, ali há liberdade, né? Então, mesmo a gente estando numa cidade diferente, no meio do povo diferente, né? Porque a cultura é muito diferente, mesmo sendo no mesmo estado, né? Mas quando a gente está para servir ao Senhor, o Senhor vai trazendo adaptação, amor e paixão, né, no coração da gente. Eu sou pastora Uhum. aqui do projeto Mulher com Palavra, né? Pastorei também junto com meu marido na igreja. E tem as duas figuras, a Beatriz e a Larissa, né? A Beatriz tem 20 anos, né? Tá cursando teologia também, né? Eu falo que a gente tem uma Olha que família legal. sacerdotal mesmo, né? E tenho a Amém. Lala, a Larissa tem 15 anos, ela faz técnico de administração no ensino médio. E é isso que a Alice falou, são umas figuras. De vez em quando elas pegam o meu Instagram. Quando eu vejo, eu falo, nossa, Mulher com Palavra tá online. E é elas mexendo, Agitada. é elas trabalhando na idade delas, né? Porque a gente tem várias jovens aqui no Mulher com Palavra. E quando eu vejo, é elas que estão fazendo, que estão mexendo. Então é gostoso, porque a família inteira envolvida, né? Nos planos e no reino do Senhor, né? Então, esses somos nós aqui, né? Em Curitiba, esse é nosso ministério. Somos apaixonados mesmo, né? Como eu estava vendo o vídeo de testemunho da Liz, né? Chorei! Quem não conhece, gente, precisa conhecer o testemunho dessa mulher virtuosíssima, né? E a Alice fala isso, que ela, Amém. né, várias vezes você fala isso, um testemunho de estar na casa do Senhor, de estar envolvida na obra do Senhor, e é isso que faz de nós mulheres virtuosas, né? Com certeza, o tema, Amém. né, do seu testemunho é superação, por estar na casa, né? Não só casa e igreja, mas estar na presença do Senhor. Com certeza é isso que te Verdade. fez e te faz, né? Virtuosa e super Uhum. superando aí, né, tudo que você passou. Fiquei impactada. Amém. Deus de detalhes, eu sempre falo. Que a gente só tá aqui, né? Só tá, né, até aqui na internet, né? Eu falo Aham, que isso é tudo Deus, os detalhes de Deus na nossa vida. é isso E eu só tô mesmo. aqui mesmo por causa dele. Que Estamos aqui. Não delícia. tem como, né? Eu falo, é um perfil profissional, mas não tem como trazer a essência, É isso né? mesmo. Aquela música antiga, a essência és tu, né? A Não tem essência és como. tu. É isso mesmo. É. Eu penso muito isso também. Às vezes as pessoas falam assim, no meu trabalho, na minha vida com Deus. Eu falei, gente, eu não sei separar trabalho de vida com Deus, né? Até apesar que o meu trabalho é na igreja, né? Uhum. Mas tudo bem. Mas eu acho incrível quando as pessoas falam exatamente o que você falou, né? É um perfil profissional, mas não tem como não falar da essência, né? Não tem como separar, na Uhum. verdade. A gente é o que a gente é no trabalho, é em casa. Isso seria uma mulher virtuosa, né? Você é o que é, aonde você está, não tem essa É. diferenciação, né? Amém. Isso aí. Então tá. Começou a chover aqui, gente. Se a internet der uma
travadinha aí, é por causa disso, né? Mas eu acho que tá tudo certo, Tá né? tudo certo, não tá tudo certo, por enquanto tá. Ah, então tá. Aqui tá chovendinho também. Não, mas tá tudo Então certo. tá, pastora. Essa é a pastora Débora. Então ela vai trazer uma palavra pra gente agora. Até vou te pedir, a gente tem um canal também no YouTube. E geralmente eu subo as lives lá, que geralmente são públicos diferentes, né? Sim, Tem gente sim, que é mais de YouTube, tem gente que é mais de Facebook. E daí eu posso subir depois no YouTube. com certeza. Ah, Eu tô então lá no tá YouTube, bom. eu tô lá no YouTube também. Aí a gente vai se Ah, então tá encontrando. certo. Não, pode subir sim, Liz, tranquilo, pode sim. Eu, Então tá. eu, eu sempre penso isso, né? Falando nesse negócio de pandemia, que loucura, né? Eu até esse dia estava gravando o vídeo e falei, nossa, na minha cabeça ia ser só 15 dias. E um ano e meio já, né? Porque eu lembro quando Aham. chegou o decreto aqui em Curitiba, acho que foi tudo que meio junto lá em março do ano passado. E aí o Eliel, meu marido, falou assim: Dé, vamos orar, vamos pensar, porque nós vamos ter que fechar a igreja 15 dias. Nossa, me deu um desespero, né? Por quê? Fechar a igreja? Como assim? Não sei o quê, né? E eu falo, Deus, obrigada, porque o Senhor nos preparou para esse tempo, através das redes sociais, É, né? A igreja é fechou, mas verdade. ela fechou, mas ela não parou em nenhum momento, É. né? Então, que gostoso, né, de poder estar. Então, por isso, assim, pode subir, pode divulgar, porque a palavra de Deus tem que alcançar o maior número possível de pessoas e louvado Enquanto a seja gente pode, né? enquanto a gente pode, né? Então, louvado a Deus, É. né, pelas redes sociais e exatamente enquanto a gente pode, né? Tem gente que não está atento a isso, né? Enquanto a gente pode. Ok, então vamos falar um pouquinho assim o que eu penso da mulher virtuosa, né? Esse Ok. texto Provérbios 31:10, né? Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de finas joias. Eu lembro quando eu era solteira, eu li esse texto, eu falava assim, Deus do céu, como é que consegue ser tudo isso? E na verdade não consegue, né? Sem o Senhor É. sem o Senhor a gente não consegue. A mulher virtuosa, ela é um ideal para as nossas vidas, né? Ela não é um modelo que a gente vai fazer tudo o que ela faz, né? Esse texto é um texto de princípio. Eu até brincava um tempo atrás, né, que quando a gente começa a ler Provérbios 31, quem escreve Provérbios 31 é a mãe do rei Lemuel, né? Ele É fala, a mas tinha sogra, que né? ser a sogra, tinha que ser a sogra para escrever um troço desse, É né? verdade, eu já pensei nisso também. Eu falei assim, gente, de onde surgiu essa mulher? Da cabeça das sogras, né? Mas na verdade é isso. São É. uma mulher pensando melhor para o seu filho, na inspiração do Senhor, né? E quando eu olho para a Uhum. mulher virtuosa, eu vejo muito isso, sabe, Liz? Como ela é autêntica, né? Porque a gente olha no contexto de quando ela vivia, né? Então as coisas que ela fazia, meu Deus, ela vendia, ela trabalhava, ela fabricava, ela fazia tanta e cuidava do lar. Isso me chama bastante atenção para o que é ser uma mulher virtuosa hoje, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que a mulher virtuosa é a mulher que só fica em casa, que só cuida do seu lar, É. né? E hoje, gente, é muito, dá para contar não sei, dá para contar nos dedos as mulheres que só cuidam do lar. Porque até pela estabilidade financeira que o nosso país vive, as mulheres tiveram que trabalhar, tiveram que sair, e por realização pessoal, né? Eu me realizo no Mulher com Palavra e eu vejo a Liz, gente, eu sigo tudo. Tem coisa que ela acabou de postar, eu já estou lá curtindo, né? E tenho certeza que ela se Verdade. realiza profissionalmente também. Então, para mim, o Mulher com Palavra, ela traz essa visão, né, mesmo nessa época que ela foi escrita, de uma mulher que não ficou só dentro de casa. Não que seja errado, sabe, gente? Né? Não é errado ficar só dentro de casa. Mas é que quando às vezes a gente pensa em mulher virtuosa, a gente pensa naquela mulher que limpa, lava, passa, cozinha, que quando o marido chega tá feliz, preparada para ele. E isso não é real, porque mesmo a mulher que está em casa, ela não para. Vocês já viram isso, gente? Né? A mulher não para. A gente tirou 10 dias de férias agora em julho, assim, mas foi bem. Aí tava assim muito frio, a gente quase não saiu. Fui mais assim na casa dos meus pais, que moram aqui próximo, em Ponta Grossa. E aí eu não parei, né? E o marido, gente, o marido de férias, eles tiram férias, certo? Ou é só o meu, né? Dá um sinalzinho se o marido de Não, vocês tá são assim, certo. né? Aí ele ficou doente também, ele teve uma gripe bem forte, até a gente achou que era Covid e tal. E aí eu não parei, eu vi que eu fiz uma coisa, fiz outra, e eu falei, Deus, a gente até de férias é difícil a gente parar. A não sei que se você vá para um lugar
de repouso, de descanso. Então eu vejo assim que é muita utopia a gente achar que a mulher que só está em casa não trabalha, né? A mulher virtuosa, ela tem essa autenticidade, eu até marquei aqui, né, que eu aprendo dois princípios com a mulher virtuosa, que é a de integridade e de desenvoltura, porque ela é inteira mulher, ela é inteira mãe, ela é inteira esposa, né? Porque ele fala que os seus filhos a elogiam. Eu acho lindo isso, né? O texto fala assim, os seus filhos a elogiam. Então, um sinal de mulher virtuosa é quando a gente recebe elogio dos nossos filhos, né? Eu acho bem gostoso porque dentro de casa as pessoas nos conhecem na integridade do nosso ser, né? Então eu fico muito feliz quando eu recebo elogio da B e da Lala, né? E aí ele fala que o marido, ele admira. Olha que sinal abençoado, né? Como que eu sei que eu sou uma mulher virtuosa? Gente, é só isso. Tem admiração do marido? O teu marido te elogia? Legal, você é uma mulher virtuosa, né? Eu não sei a Liz, mas a Liz tem filhos pequenos, né, Liz? É isso? Tenho. Tem um de 12, uma de 10 e um de 3. De 3, eu vejo, você postou acho que um Reels esses dias tentando gravar e o pequenininho ali junto, né? Não consegui, aquele já descartei. Não tentei de novo, toda vez que eu ligava ele vinha. Ontem eu tava tentando gravar um, ele vinha do lado, eu falei, ai meu Deus, não vou conseguir. Da hora que ele distraiu, eu corri, gravei, porque tem que gravar, né? O constante, isso a gente precisa. E daí ele quer participar. Esses dias eu até fiz um com ele que ele olhava, eu puxava ele amou aquele lá. Mas tem que interagir, né? Não tem como. Tem que interagir, é isso que eu ia dizer, porque assim, se ele tá ali com a Liz, eu dei risada, porque eu lembro das minhas quando eu era pequena. Eu lembro quando elas eram pequenas, às vezes eu tava no púlpito pregando, elas vinham e sentavam na frente do púlpito. Eu falei, gente, como é que eu vou falar para tirar elas? Porque na cabecinha delas, eu sou a pastora, mas eu sou a mãe, então elas estão junto. Né? E quando eu vi o teu, acho que era o Rios, não lembro, um vídeo teu com ele ali, eu falei, olha, a Liz é uma mulher virtuosa, porque se o filho quer estar próximo é porque admira. E esse é um sinal de virtude, né? Às vezes a gente pensa o que é virtuosa. Eu gosto muito do significado da palavra virtuosa. A palavra virtuosa significa força intelectual e emocional. Porque às vezes a gente acha que é só força de ir, de fazer. Não. A mulher virtuosa, ela tem uma força intelectual, né? Ela tem uma força emocional, ela tem habilidades, né? Tem o que mais que eu escrevi aqui? Ela tem habilidades e ela é eficiente. Eu falei, Deus, tudo isso numa mulher só, né? E é exatamente isso, porque às vezes a gente não tem muita força física, né? Eu sou meio capengadinha, assim, de força física, sabe, Liz? E eu tenho alguns problemas de saúde bem sérios, né? E eu acabei tendo Covid agora em maio, e ainda tô me recuperando, né? Igual hoje à tarde eu tenho fisioterapia durante a tarde, porque eu tô com problema respiratório, eu começo a falar, já me dói o peito, nossa, várias coisas, né? E eu falo, Deus, às vezes a gente acha que a mulher virtuosa é aquela mulher que tem uma força física. Não, a virtude está isso, na forma de pensar, é na forma de sentir. Né? Então a mulher virtuosa, mais do que habilidade, força física para realizar as coisas, ela tem uma força mental, uma força espiritual. Por isso que ela consegue. Porque eu falo, gente, sem Deus, a gente não consegue essa virtude, né? De dar conta da nossa casa, dar conta dos nossos afazeres. Um tempo atrás eu estava ministrando aqui na igreja, pregando, e eu estava falando sobre Deus, que nosso Deus é um Deus exagerado, né? Ele gosta de tudo grande. Ele tem um amor grande por nós. Ele fez um sacrifício grande por nós, né? E deixou um orientador enorme, que é o Espírito Santo. Então, Deus não é um Deus de pouca coisa, não. Ele é um Deus grande. Né? E aí, em João, ele fala isso, que ele tem uma vida para nós mais que abundante aqui na Terra. E às vezes eu fico pensando assim, Deus, o que é essa vida mais que abundante, né? Porque eu falo, parece que eu estou tão longe de viver uma vida mais que abundante, né? E aí eu estava ministrando e compartilhei, porque foi bem uma fase, eu tenho hipotireoidismo crônico, então assim, eu tenho momentos de altos e baixos assim na minha saúde, bem difícil. E sempre tratei, mas eu tenho esses altos e baixos aí. E aí eu estava compartilhando isso com as mulheres, né? Com a igreja, que às vezes eu falo assim, Deus, eu quero tanto viver aqui na Terra, essa é a tua promessa.
de uma vida mais que abundante. Eu falei, Deus, parece que estou tão longe de eu viver isso, porque tem um dia que meu corpo me ajuda, tem um dia que ele me atrapalha absurdamente, né? Aí acabou o culto, uma ovelhinha nossa veio falar assim para mim, pastora, você já vive uma vida mais que abundante. Olha todas as dificuldades físicas que você tem e olha o mover do Senhor. E eu guardei isso no meu coração, sabe? Porque aí eu lembrei muito da mulher virtuosa, que a gente olha para ela e fala assim, meu Deus, nunca que eu vou conseguir ser o que essa mulher é. Ela cuida de casa, ela costura, ela vende, ela compra, ela trata coisas no comércio, sabe? E aí a gente vai olhar para ela e falar, nunca que a gente vai conseguir. Mas a gente tem que olhar para ela como um ideal de tudo aquilo que a gente pode fazer. Não é de tudo aquilo que ela é, mas de tudo aquilo que a gente pode fazer. E aí eu guardei essa palavra de que sim, eu já estava vivendo uma vida mais que abundante diante das minhas limitações, diante das minhas fraquezas. E porque aos olhos, depois meu marido até falou isso para mim também, ele falou, Dé, quando eu olho para você, gente, eu passo muito tempo em hospital, né? Não aparece aí nas redes sociais, né? Mas daqui a pouco eu vou começar a postar, eu passo muito tempo em hospital, fazendo tratamento, tomando medicação. E aí eu falo assim, com toda a limitação física, né? Olha como o Senhor faz. E quando eu olho para as nossas vidas, se a gente fosse abrir aqui para compartilhar, eu ia saber que todas nós temos limitações. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim, nossa, eu podia ir mais, eu podia fazer mais. E aí a mulher virtuosa, ela não olha assim, ela olha para as limitações dela e vê assim, nossa, olha o quanto eu já faço tendo essa limitação que eu tenho, né? Olha o quanto eu produzo tendo todas essas dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, né? Quando gente, quando eu vejo a Liz, assim, os vídeos dela, eu fico assim, meu Deus, ela é a mulher virtuosa, ela cozinha, ela tricota, ela faz tudo. Ela limpa, ela vai para a igreja, ela vai, ela volta, né? Eu sou péssima para essa parte de artesanato, sabe, Liz? O ano passado até tentei fazer como chama? Esses jogos americanos, esses suplás, né? Aham. Gente, minha mãe, ela é fera, ela super faz, né? Ela não faz mais agora porque acho que ela já esgotou de tanto que ela fez. Mas ela foi me ensinar. Aí tá, eu fui fazer, gente, ficou. Um dia eu vou postar pra Liz ver assim que eu preciso de ajuda. Ficou cheio de babado, não ficou legal. Daí eu falei, Deus, isso aqui é uma arte sobrenatural. Porque eu olho ali fazendo, às vezes você grava, né? Você fazendo, eu falei, meu Deus, Aham. parece tão simples, parece tão fácil. Mas é simples, é fácil porque é a habilidade que Deus deu para Liz. E se eu ficar me comparando, eu fico frustrada, porque, gente, nem a correntinha eu consigo fazer. Um fica de um tamanho, outra fica de outro, sabe? Então, eu vejo que a mulher virtuosa, ela não perde tempo com isso, com a comparação. Porque ela está preocupada em ser autêntica, né? Ela não perde tempo com ofensas, porque ela está preocupada em realizar aquilo que foi decretado para ela, né? Aqui eu tô vendo aqui na live, tem gente, lembranças, tem vários Instagrams de artesanato que eu tô vendo aqui, né? E eu acho Aham. incrível, gente, eu falei pra Liz que eu vou, no final do mês, talvez eu vou pra Maringá, eu vou ter que um dia ir lá Liz e comprar o produto dela, porque eu acho incrível. Ah! E eu acho incrível porque eu não sei fazer, e amo, né? Com a experiência do lar, eu amo tudo isso. Mas eu vejo isso, né, na questão da mulher virtuosa. Nós temos habilidades diferentes e nós temos limitações diferentes, né? Eu tenho as minhas, a Liz tem as delas, né? Se vocês quiserem escrever a de vocês aqui no Instagram, escreve, né? Qual que é a tua limitação? Qual que é a tua fraqueza? Porque nós temos, né? Esse problema físico que me limita, né? Por exemplo, ontem foi um dia que eu falei, ainda bem que a live não era ontem, né? Ontem eu acordei, eu tive, depois do Covid, eu tive uma alteração hormonal da tireoide bem grande. Então, eu ainda tô, né, a médica, e eu tô mais tentando regular, então eu tô assim, um dia de cada vez, igual alcoólatros anônimos, um dia de cada vez, Aham. né? Ontem foi um dia que eu tava péssima, sabe? Quase não conseguia falar. Pode ver que ontem eu quase nem ia, eu ia fazer um Reels, não fiz. Ah, então, assim, porque não tava bem. Eu falei, Deus, amanhã eu tenho live com a Liz, eu preciso estar bem, Senhor. E ali eu lembro muito de quando Paulo fala que na nossa fraqueza ele nos faz forte, né? Então Amém. eu vejo a mulher virtuosa muito assim. Ela tem as limitações, ela tem as fraquezas, é,
tem as lutas do dia a dia, né? Eu tô falando da Liz porque eu tô encantada com o testemunho dela. Quando a gente olha pra Liz aqui, não imagina, né? Pode falar? Pode, né, Liz? Acho que tá nas redes sociais, né? Que a Pode, Liz, pode, pode. né? A Liz, ela perdeu o marido super novinha, né? E ficou viúva com criança pequena. Eu falo, gente, que mulher virtuosa, né? E eu chorei ao ver o testemunho da Liz, né? Porque em todo tempo ela fala assim, eu tive que passar por uma perda para aprender a amar mais o Senhor. Né? Eu achei lindo quando você fala isso dela, né? E aí como que Deus foi ajudando ela. Gente, isso é ser uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, não... às vezes eu olho, sabe, mesmo na rede social, né, Liz? A gente olha as mulheres só postando coisas boas, né? Como eu falei, vocês não me veem em dias que eu tô no hospital, largado, tomando medicação, lógico que eu não vou postar isso, né? Mas até vou um dia para vocês verem que não é fácil, não. Mas às vezes a gente não vê. A gente vê no Instagram só mulheres perfeitas, lares perfeitos, e na verdade a mulher virtuosa ela não é perfeita, ela passa por situações de crise, ela passa por situações de perdas, né? Eu tenho vitiligo, além de tudo eu tenho vitiligo. Ah, meu pai e meu sogro têm. Eu tenho vitiligo, eu só não tenho no rosto, né? Eu falo assim, gente, engraçado, porque geralmente as pessoas têm no rosto. Eu tenho do pescoço para baixo, eu só não tenho no rosto. Então, quando é calor... O meu sogro tem no rosto e meu pai começou agora na cabeça, ele usa até chapéuzinho, sabe? Então, tá. Ele usa, né, porque a careca dele tá inteira, assim. Branquinha. E o corpo, né? Mão, assim. O meu é assim, o meu é pescoço, então atrás, né, eu tenho bastante assim no cabelo, atrás do vitiligo, e eu amo pintar o cabelo, eu sou das que pinta, né, um dia eu tô vermelho, um dia eu não tô, quando eu pinto de vermelho, as minhas filhas falam assim, mãe, você fez mechas, é porque atrás fica cor de rosa. Onde eu tenho vitiligo fica rosa. Mas a questão do vitiligo, por exemplo, né? Eu desenvolvi vitiligo, foi bem nesse processo de mudança para Curitiba. Porque eu passei por perdas enormes nesse processo. E aí, 7 meses depois que eu estava aqui, começou a sair umas manchinhas, eu achei que só era uma alergia, sei lá, por clima, qualquer coisa assim. E aquelas manchinhas foram crescendo, né? Fui na dermato, fiz biópsia e daí deu o resultado do vitiligo. E aí, depois que saiu o resultado do vitiligo, a dermato falou assim, vamos entender de onde que surgiu esse vitiligo? Eu falei, então vamos. Daí foi fazer vários exames, e aí o diagnóstico eu falei, Deus, que incrível. Incrível, assim, triste, mas incrível, né? Porque o diagnóstico do vitiligo, né, o laudo dele, até no meu laudo de exame vem escrito isso, vitiligo causado por perdas emocionais, né? Eu falei, Deus, então assim, é uma doença totalmente autoimune, né, e emocional. E aí a minha dermato me pediu para eu fazer um tratamento com uma psicóloga. Então eu fiz uma terapia de um mês e meio, depois eu já recebi alta. E aí o diagnóstico da terapeuta, né, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, eu vou te dar o teu laudo emocional, você está passando por um tempo de luto. Então acho que foi isso que eu me identifiquei muito com o teu testemunho, Liz, né? Eu não perdi pessoas fisicamente como você perdeu, mas eu tive uma perda absurda de pessoas. E a ponto, né, daí a médica falou assim, você vai passar esse luto aí, vai levar uns de 2 a 4 anos, né? E aí eu falei, e aí quando eu vim pra cá, eu tava nesse processo de tratamento, nossa, eu ficaria acho que o dia inteiro contando as coisas, né? Foi um tempo muito difícil. E foi ali que surgiu Mulher com Palavra. Oi, Pri é uma amiga minha, discípula querida. E foi ali que eu descobri não, foi ali nesse tempo de luto, né? Eu tratando um luto emocional, eu tratando o meu corpo fisicamente, que daí eu comecei todo o tratamento pro vitiligo. Hoje, graças a Deus, ele já diminuiu, no pescoço já diminuiu, não dá nem pra ver quase, né, no pescoço. Ele já diminuiu, que a médica falou assim, ou ele vai estacionar, ou ele vai diminuir. Daí ela falou assim, olha, mas diminuir é coisa assim de 5% para acontecer, né? Ele estacionou e ele começou a diminuir, e eu vejo o milagre do Senhor. E foi nesse tempo que eu estava orando, sabe, Liz? E falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Olha que situação, não sei, né? A gente começa com aquelas orações assim de angústia, né? De angústia, de alma angustiada. E foi ali que Deus falou assim no meu coração, eu quero que você seja uma mulher com palavra. Então eu falei, ok, né? Eu amo a Bíblia e tal. E ali ele começou então a dar direções para o projeto Mulher com Palavra. Então, quando eu vejo isso na minha vida, eu podia contar outras coisas, quando eu vejo o testemunho da Liz, eu falo, Deus, nós somos mulheres virtuosas. Nós passamos por situações de
dificuldade, de perdas, de coisas às vezes que a gente, a Alice falou muito isso no testemunho, né? Que ela tinha que se recuperar porque ela tinha as crianças, meu Deus, 4 meses, né? Bebê. Então, quando a gente olha para o outro, a gente, sabe, a gente acaba se posicionando, a gente acaba buscando. E bem isso, se eu fosse abrir aqui no grupo, quantas pessoas, quantas de nós não passamos por momentos de dificuldade, né? Por momentos de perdas, de lutas, mulherada, né? E eu vejo como a mulherada se supera, sabe? Como elas vão, como elas batalham. E aí, às vezes, a gente olha para Provérbios 31 e fala assim, eu não sou. Nós somos mulheres virtuosas. As mulheres que têm o Senhor como seu Senhor e Salvador, a gente tem essa força, sabe? Essa virtude que vem do Senhor, né? Essa virtude que vem do Senhor. Eu sempre conto isso, sabe, Elisa, assim, que eu tenho pânico de estender roupa. Eu sou muito certinha, então até para estender roupa, eu separo por cores, né? Eu separo primeiro camiseta, depois tudo assim. E eu sempre conto isso, que eu não gosto de estender, né? E tinha uma época que eu tava morando, quando eu morava em Maringá ainda, minhas filhas eram menores, e eu comecei a reclamar muito. E esse estender roupa, eu falava, meu Deus, mas porque calor, né, gente? Então, quando você mora num lugar que é quente, você troca de roupa 3 vezes, às vezes, no dia. Eu tinha criança pequena, de manhã elas estavam com uma roupa, à tarde com outra, né? Era muita roupa. E eu comecei a estender, eu comecei a reclamar. Eu falava, meu Deus, olha que quanta roupa, e não sei o que, né? Nisso, o Eliel chegou e falou assim pra mim, deixa que eu estendo pra você. Eu falei, ai, aleluia, glória a Deus, né? Pelo menos vai me ajudar, não sei o quê, né? Daí ele estendeu do jeitinho que eu gosto que estenda. Daí eu fui agradecer, ele falou, ai, marido, obrigada de você estender a roupa pra mim. Aí ele falou assim pra mim, Liz, olha só. Ele falou assim, Dé, eu não aguento mais ouvir você reclamar estendendo roupa. Você nem percebe o tanto que você reclama. Mas ele não falou brigando, ele só falou isso, né? E aí, nem lembro o que ele tá fazendo. Nossa, que ele entrou com uma facada no meu coração, né? Eu achando que ele estava vindo para me ajudar. E ele veio porque eu estava não queria ouvir. Sabe, eu estava muito reclamona. E aí eu orei e falei isso pro Senhor. Deus, a partir de hoje eu vou estender roupa adorando ao Senhor, né? E é o que eu faço. Geralmente quando eu tô estendendo roupa, eu tô com um louvor, com uma adoração. E o que eu aprendi nesse dia, né? A gente acha que faz mais de 10 anos, vai bem mais. Eu aprendi isso, que sem o Senhor nada podemos fazer, né? Em João 15 a Bíblia fala isso, sem mim nada vocês podem fazer. E eu falei, Deus, eu sou tão pequena que nem estender roupa sem o Senhor eu posso. Porque se eu estendo roupa sem o Senhor, eu começo a reclamar, né? Eu começo a murmurar. Então a mulher virtuosa, ela entende isso, que sem o Senhor, nada ela pode fazer. Então, assim, difícil quando às vezes a gente olha tantas coisas, tantas atribuições. Às vezes eu acordo, né, eu vou fazer minha devocional, daí eu vou postar alguma coisa no Instagram, eu vejo que a mulherada já postou devocional, já saíram, já fizeram, eu falo, meu Deus, isso é ser mulher, acorda cedo, vai, faz tantas coisas, mas a mulher virtuosa, ela entende isso, né, Liz, que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então, é verdade, né, não há, né, eu fico falando um monte, Liz, se quiser falar, pode falar, tá, amiga? É que eu sou mulher literalmente com palavras, tá. né? Eu falo mais que a boca. Tranquilo. Só abrir um parênteses aqui, a hora que você falou sobre as limitações da saúde, né? Logo que eu fiquei viúva, eu não lembro o nome, mas eu lembro que minha mãe tinha ganho um livro da Lucineide. Ela até era de Umuarama, né? E foi para Curitiba. Acho que hoje ela está em São Paulo. E ela ganhou aquilo ali para minha mãe trabalhar com as mulheres dela, né? E minha mãe é psicóloga, mas trabalha com células, né? Ministério, tudo. E eu lembro, Reconciliação, eu acho que era o nome do livro. Não me lembro também, né? Faz 10 anos já. Mas eu tenho ele, de vez em quando eu dou uma folheada ali. E ali ele fala claramente algo que marcou muito a minha vida. E eu sempre lembro dessa frase, até quando eu vou ministrar no Arena ou algo assim. É que assim, Deus, ele é tão rápido, quando a gente ora por um estacionamento. A gente tá no shopping e a gente fala, Deus, eu quero um estacionamento perto da porta. E o estacionamento surge. Faz assim, né? Pois é. Deus, eu estou chegando perto do banco, eu preciso de um estacionamento ali. Ontem mesmo eu fui no banco, eu precisava ir. E daí eu falei, eu tava com o Luca, não queria andar muito. Daí eu falei, Deus, eu preciso de... E é raro ali onde eu fui.
E eu falei, Deus, eu preciso de um estacionamento ali, mas tinha na porta, assim. Eu falei, Glória a Deus, isso é Deus. muito do Senhor. Só que quando a gente ora por uma cura, o autor fala assim, a minha mulher tem problema na coluna, e eu oro por isso há anos, e eu ainda não recebi a cura. Então eu estou vivendo com essa situação, entendendo qual é o propósito de tudo isso. Por que nós temos que conviver com isso, né? Uhum. Então, assim, isso é muito forte, né? Até para nós, como mulheres, às vezes Sim, não, isso é muito rápido. Ontem aconteceu isso comigo em sim. relação ao estacionamento. Mas existem coisas que eu estou clamando há muito Há tempo, muito tempo. né? E eu oro e eu não desisti de orar. A gente pode entender, vai chegar um certo tempo que Deus vai falar, não é isso que eu quero. Aham, Aí a gente obedece. Mas isso. até não, porque na Bíblia fala, né? Buscar e acharei, né? Bater. Então a gente tem que, nesse processo de conquista, De vai insistir. buscar, depois você vai bater, depois, né? Isso. Tudo isso. Então, assim, isso é o processo da mulher virtuosa, né? Esse é um Não processo. desistir, É, mesmo que a gente queira, né? O bispo lá da igreja, ele fala assim, o bispo Paulo, ele olha assim, Lícia, já desistiu? Daí eu falei assim, ontem sim, mas hoje eu acordei para não desistir de novo. Então, você já desistiu hoje? Falei, já pensei em desistir hoje, mas hoje eu ainda estou tá aqui. Então amanhã eu vou prosseguindo. pensar novamente em desistir, mas eu estarei aqui novamente. Até em relação ao ministério, né? Perder pessoas Sim, sim. e todas essas coisas, né? Acontecem com tudo mais. Mas era só o parênteses que eu queria abrir quando você estava falando Mas da doença. eu vejo muito isso, sabe, Liz? Eu tive uma experiência absurda, assim. Bem, isso, eu já fiz muito propósito de oração com Deus em relação à minha saúde e tudo, né? E hoje eu entendo que eu vivo um milagre, eu não vivi um milagre completo de cura, mas eu vivo um milagre por dia, né? Porque bem isso, tem dia que eu falo, Deus, gente, é muito isso que a Alice falou. Tem dia que eu acordo assim, mas ontem eu nem pensei nisso, que eu acho que ontem eu tava mais preocupada com a live de hoje que eu nem pensei nisso. Mas tem uns dias que eu passo muito mal, às vezes eu falo, Deus, eu vou deixar o ministério porque eu tenho que me cuidar. Deus, eu não vou, eu tenho 3 células, né? Eu falo, Deus, eu vou ficar com uma só porque eu não. Aí vem batalha na mente, né? Vem a batalha na mente da Sim. gente, né? E aí vem o desejo de desistir, né? E eu amei isso que a Alice falou agora, né? A gente desiste um monte de vezes na mente. Ainda bem que o Senhor não leva em consideração. Ainda Né? bem, é verdade. E bem isso, assim, eu sempre oro isso pro Senhor, falo, Deus, e agradeço, falo, Deus, eu não vivo um milagre, né? Olha que, né, tá no meu exame, tá no meu diagnóstico curado, não, mas eu vivo um milagre por dia, né? Eu louvo muito ao Senhor por isso, que cada dia Ele realiza uma dose de milagre na minha vida, né? Quando eu vejo as minhas limitações e vejo o que Ele desenvolve na minha vida, eu falo, Deus, eu sou o teu milagre, né? E uma vez, Liz, eu tava ministrando as mulheres no culto à tarde, e aí chegou uma visitante, estava na casa de alguém da igreja, uma coisa assim, mas ela era visitante, ela era de outra cidade, e ela chegou e falou assim para mim, pastora, você pode orar por mim, pela minha saúde? E eu, não, tá, falei, com óleo de ungir na mão já, né? Falei, vamos orar, vamos ungir. Daí eu perguntei assim para ela, o que você tem para mim orar específico? Ah, Elisa, ela falou, pastor, eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto crônico. Eu falei, ai, Deus, Senhor, tá de brincadeira comigo, né? Ela tem o hipotiroidismo tem vários tipos, né? Ela tinha exatamente o meu. Hipotiroidismo de Hashimoto crônico, né? E eu perguntei a dosagem de hormônio que ela tomava, era muito parecida, eu estava tomando naquela época 250 miligramas, né? Então era uma dosagem muito alta, ela tomava 200 miligramas. E sabe quando você ora assim? Eu falei, Deus, eu vou orar, mas tipo assim, já orei tanto por mim, o Senhor não me curou, né? Orei por ela, tal, ministrei a cura na vida dela. Liz, passou um tempo, não lembro, foi muito tempo. Daí depois, na próxima vez que ela veio, que ela foi tinha ido para Maringá, ela voltou no culto à tarde e veio compartilhar comigo que ela estava curada. Oh, Nossa. meu Deus. Ela conseguimos entender, né? Tipo assim, ela não sabia, ela não sabe, só se ela ver a live agora, né? Mas ela, tipo assim, nunca contei isso, não contei pra ela que eu tinha também, né? E ela tava muito feliz, eu comecei a chorar por ela e por mim, né? Naquele momento, eu falei, Deus, o Senhor é incrível, porque o Senhor tem mistérios. E a mulher virtuosa entende isso, que o Senhor tem mistérios que são surpresas pra gente.
E que se a gente não anda bem alinhado com ele, a gente se perde, né? Porque no momento desse eu podia ficar revoltada. Deus, como assim? Eu tô orando, eu já fiz tanto propósito e isso e aquilo, e não tô curada. E eu faço uma oração de 10 minutos com alguém no altar e a pessoa tá curada, né? Mas eu entendo que Deus na minha vida, Ele quer agir diferente, né? Ele quer agir muito na minha dependência, porque, como Paulo fala, né? No espinho da carne, né? Na nossa dificuldade, a gente fica mais dependente do Senhor, né? E, e eu falo assim, Deus, então o Senhor tem uma surpresa, o Senhor tem um mistério. E a Bíblia fala que Deus é Deus de mistério. E eu entendo que a mulher virtuosa, ela tem essa força, sabe, Liz? De não ficar, uma força de controlar a mente para não entender. Porque se a gente for tentar entender, né, bem como você falou, Deus, mas por que eu? Por que eu fui perder meu marido? Né? Como que isso acontece comigo? Se a gente começa a ter força nesses pensamentos, a gente se perde. Então a mulher virtuosa, ela tem uma força para controlar até o pensamento, que não é algo fácil, né? Filipenses 4:8 fala que no nosso pensamento tem que tudo que é amor, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é amável, né? Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Quando você lê no versículo, nossa, que simples, né? Então tá, tudo que é amável, tudo que é de boa fama vai estar no meu pensamento. Mas controlar o pensamento, só uma mulher virtuosa, né? Só uma mulher que tenha a virtude do Senhor, porque senão nosso pensamento vai contra ao que o Espírito Santo, né, tem pra gente, né? E eu estava falando aqui, eu lembrei de uma outra situação, bem de mulher virtuosa. No mês passado, eu estava com as minhas discípulas, em junho, e a gente estava tratando umas coisas de casamento na célula, eu coloquei os desafios para elas, e aí eu pedi isso para elas, sabe, Elisa? Eu falei, gente, vamos ler o Provérbios 31. Elas já falaram, ai, não acredito. Tipo assim, Provérbios 31 é para arrebentar, né? Tipo assim, isso aí arrebenta com a gente. Eu falei, gente, nós vamos ler Provérbios 31 e nós vamos marcar aquilo que a gente se identifica. Porque é fácil a gente olhar para Provérbios 31 e falar, meu Deus, não, nossa, não consigo. Essa mulher levantava de madrugada, eu tenho dificuldade de levantar. Não é isso, né? E aí cada uma de nós escolhemos 5 características de Provérbios 31 que nós já temos. E aí a gente foi, aí elas escreveram, nós compartilhamos cada uma as suas 5 características que já tinham. E depois eu falei pra ela, gente, agora nós vamos contar isso para os nossos maridos, né? Que daí que é o pipoco. Às vezes a gente acha que tem e eles vão falar o contrário. Né? Eu falei, nós vamos apresentar essas características. Hã? Vou fazer isso com o Paulo, vou perguntar para ele. Isso, aí a gente apresentou as 5 características e tal. E a gente foi muito receosa, né? Porque eu falei assim, gente, a gente pode ouvir coisas boas, como não, né? E aí a gente foi assim, aí passou, eu dei o prazo para elas né, para a próxima célula, então passou na outra semana, a gente foi compartilhar. E isso foi muito gostoso, o testemunho que a gente teve, né? Porque às vezes a gente se cobra, porque a mulher, ela se cobra demais. Meu Deus, que coisa horrível que é isso na nossa mente, né? E quando os maridos... Mulher, a mãe, né, se cobra, assim, você sempre acha que você está devendo. E aí, quando a gente foi compartilhar o retorno dos maridos, a gente teve um tempo assim muito gostoso, porque os maridos viram coisas a mais. A gente foi uma luta para a gente conseguir achar 5 características, né? E aí o testemunho assim, de várias das meninas da cela falando assim, ai, ele viu a mais, ele ainda falou que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E aí foi gostoso ver, porque eu pedi para elas, que era para elas orarem, né? Pedirem para os maridos orar, abençoando as nossas vidas, porque a mulher virtuosa, ela precisa desenvolver isso no marido também, as que são casadas, né? Que o marido seja um intercessor, né? Isso é bíblico, a Bíblia fala que se os homens não oram por nós, lá em 1 Pedro, e se os homens não oram, se os nossos maridos não nos protegem espiritualmente, Deus não pode ouvir as orações deles, né? Então a gente tem que ajudar os nossos maridos a serem intercessores. E aí elas pediram, né? Nós pedimos para eles orarem sobre aquelas características. E foi muito gostoso. Eu falei, gente, a mulher virtuosa, ela tem essa clareza de quem ela é, de quem ela não precisa ser, né? Para se cobrar menos, porque a cobrança nos aprisiona. E aí a gente sempre se sente limitada, né? E até eu fico prestando atenção aqui em Provérbios 31, pode ver que não fala muito da aparência, não fala da aparência física da mulher virtuosa. Que é uma coisa hoje em dia que, meu Deus, hoje em dia como isso é falado para a mulherada, né? Nada contra os tratamentos, isso e aquilo, eu super curto, né? Minha mãe tem salão e ela é masoterapeuta, então desde pequena eu vivo nesse mundo aí dos cosméticos, das coisas,
mas isso não pode ser nosso primeiro objetivo, né? Porque a mulher virtuosa, ela não é mencionado características físicas dela, ela é atraente pelo caráter dela, né? E aí eu falo que o caráter sarado resplandece, né, no nosso corpo e na nossa alma. Porque senão a gente gasta força nas coisas que não são essenciais. Você falou isso no começo da live, né? A gente gasta força em coisas que não são essenciais, né? A nossa aparência, a nossa fisionomia, isso são tudo consequências de uma mulher virtuosa, né? De uma mulher que tem uma força que vem do Espírito Santo, né? Quer falar, Elisa, alguma coisa? Eu estava ouvindo uma palavra da pastora Thalita hoje de manhã. E daí ela falou assim que, achei bem interessante, eu ri alto. Eu tava na academia de fone, e daí ela falou e eu comecei a rir, falei, ainda bem que eu tô de máscara, né? Porque eu tava de fone, ninguém tava vendo, né? O celular tava lá no cantinho, a gente tava lá treinando e tal. Daí ela falou assim, olha só, você não pode se comparar com essas revistas de moda. Sim. Porque as pessoas que desenham aquelas roupas, nem de mulher gosta. E eu ri, né? Daí eu falei assim, mas é verdade, porque eles desenham aqueles corpos, né? E se você for olhar os melhores estilistas, né? Então eles não curtem mulheres. Então daí eu olhei e falei, nossa, eu ri, né? Eu falei, gente, é verdade, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, assim, é bem isso mesmo. E a gente tem que se valorizar mesmo como mulher, entender a nossa essência dentro de casa, né? Como esposa. E leia, se você não leu Provérbios 31, leia. Vai falar muito com você. Sempre consulte ali, sempre é algo que eu olho. Até quando no começo a pastora falou, né? Que quem falou aquilo ali foi a sogra, né? Só que eu tava até falando pro Paulo, né? Falei assim, eu tenho 3, só que tenho 2 meninos. Então eu vou ser a sogra, né? Você vai ter noras. E o geral, então eu vou ser a sogra. Então eu preciso, o que eu posso ser, como eu já oro, né? Eu já oro por isso. Não, nem sou ansiosa, né? Mas a gente tem que orar pelos futuros. Então, geralmente a mulher, ela inclina mais para a casa da mãe, né? E o homem é automático que ele vai inclinar mais do lado da família dela. Então, eu vou ser sogra mesmo, né? Então, vou ser sogra de 2 lindas moças que eu já oro. Amém. E já estão aí por aí. Então, assim, é muito interessante a gente voltar lá e consultar realmente, né? A pastora estava falando em relação a essa mulher. Ela falou muitas características que nós temos que entender, né, pastora? Isso mesmo. Então, foi muito bênção. Que bom. Dá uma resumida aí, finalizada, para a gente orar. Tá. A gente já falta uns 8 minutinhos. 8 minutos. Tá vendo que eu falo mais que a boca, Lisa? Juntando as duas, imagina uma célula. Assim, Imagina a gente vai de 2 horas. Célula, eu falo assim, que problema, ainda mais célula online, meu Deus, né? Mas agora já voltamos presencial. Ontem já reuni minha célula presencial, fiquei bem feliz. Eu acho que fazendo fechamento é isso, né? A gente não pode olhar para a mulher... Assim, quando eu penso na mãe de Lemuel, na mãe do rei, a gente fala assim, nossa, né? Coisa de sogra. Gente, mas nós, as que são mães aqui, não sei quantas mães estão ouvindo a gente, mas nós faríamos igual ela. Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Então eu consigo ver essa sogra, né? A lista aí que ela vai ser sogra de noras, né? Eu só vou ter genro, né? Mas eu vejo essa sogra, não tipo assim, olha, tem que ser assim. Não, mas ela tinha uma inspiração de querer o melhor para o filho dela. Como todas nós queremos. Né? Aí ele falou que já ora pelos filhos, eu oro pelos meus também. O meu já está mais próximo, porque eu tenho mais de 20 anos já, né? Então eu falo assim, Deus... Eu falo muito isso que você falou, ele tá por aí, né? Minhas filhas não namoram nem nada, né? Mas a gente ora e a gente deseja o melhor, né? Então, quando eu olho para Provérbios 31, eu vejo assim, Deus olhando para mim, né? Já concluindo, né? Deus olhando para mim, olhando para Alice, olhando para vocês e falando assim, olha, vocês podem. Não como um ideal, porque ninguém vai conseguir fazer tudo que aquela mulher faz, né? Mas como uma inspiração de integridade e de desenvoltura, né? Nós podemos desenvolver muito mais, que às vezes a gente acha que não consigo, não posso, não.
a mulher virtuosa, saber, para mim, é esse princípio que Provérbios 31 traz. Uma característica, um princípio de integridade, ser inteira de Deus, ser inteira de Deus e de desenvoltura, né? Então, a mulher virtuosa para mim é isso, e é o que eu desejo e profetizo na vida de cada uma de nós, né? De vocês, que nós possamos ser essa mulher integral, que tem desenvoltura, que não se prende a comparações, né? Porque senão a gente morre, né? Porque É verdade. que né, não se prende assim, a comparações, porque na verdade está preocupada em ser autêntica, né? Que a gente possa viver esse autêntico do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Ora por nós para nos abençoar, para finalizarmos. Amém. Sim. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer, porque a tua palavra é tão preciosa, ela é tão rica, a tua palavra firma os nossos corações, firma a nossa mente. E nessa manhã nós te louvamos porque podemos juntas parar e orar, parar e meditar na tua palavra. Quero te agradecer pela vida da Liz, pelo testemunho de superação dela e pelo testemunho de mulher virtuosa que ela é e de todas as mulheres que estão aqui na live, que ainda vão assistir, Pai. Que o Senhor ponha esse conceito, esse princípio no nosso coração, que a virtude é algo que vem do Senhor. Então, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, nós não podemos ser virtuosas. Sem o Senhor, nós não conseguimos viver o que o Senhor tem preparado para nós. Então, gera em nós uma sede pela tua palavra, um desejo enorme de caminharmos junto com o nosso amigo Espírito Santo, para que nós possamos ser inteiras do Senhor e desenvolvermos tudo que o Senhor planejou para nós. E assim sermos virtuosos segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer um sorriso aí, um novo sorriso. Ver quanto tempo. Beijo, Pri. A Pri tá falando aqui, ficaria horas ouvindo a gente. A Pri é uma das que fala mais que legal. Olha que legal. Quem tiver aí, puder tirar um print, a gente agradece, depois marca a gente nos stories. O perfil da pastora é @mulhercompalavra, né? E o meu Elis Mesa Costa, quem tá ouvindo de lá pra cá também. Isso. Beleza? Beleza. Vamos dar um sorriso. Vamos dar um sorriso. Aí eu fiz um aqui também. Aí, certo? Obrigada, pastora, pela oportunidade de tomar esse café comigo, né? Sentar e conversar assim, então a gente se solta, né? Parece assim que não tem ninguém ali e a gente acaba conversando um monte. Verdade. Mas é muito bom. Obrigada por todo mundo, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quem sabe mais pra frente a gente marca outra, pra gente conversar um pouco mais. Quando vim pra cá, vamos ver se a gente se encontra. Vamos, eu vou passar a Caramba qualquer dia desses, né? E eu te aviso. Liz, obrigada. Eu que agradeço. Por esse convite, obrigado pelo teu testemunho, por você ser essa mulher virtuosa que tem impactado, né, a nossa geração. Que o Senhor continue te usando assim poderosamente, tá bom? Amém. Recebo. Amém, Beijos pra todo mundo. Até mais, gente. Tchau. Deus abençoe. Amém.